Ô, Miquel, quando a gente fala assim de criar heróis, né? Igual você falou, talvez da Marielle, de mexer em locais que eu não deveria mexer, automaticamente hoje vem o nome do Gabriel Monteiro, né, cara? E você teve uma relação um pouco mais próxima do cara. Sim. Essas investigações recentes dele te pegou de surpresa? Cara, Ele te pegou de surpresa? olha só, eu sabia que em algum momento iam bater nele. Entendeu? Porque ele tava mexendo no ninho de vespeiro. O que aconteceu foi que ele derrubou um contrato de 82 milhões. Acho que até meio sem querer também. Porque, não, olha só, os caras ofereceram dinheiro, ele foi lá e mandou prender todo mundo, mas ele não atacou o contrato. Entendeu? Ele não atacou o contrato. Ele foi lá e fez uma fiscalização, encontrou irregularidades no pátio. Na sequência, os caras tentaram oferecer dinheiro pra ele. Ele deu voz de prisão pra todo mundo e levou. Em tese, morria ali. No dia seguinte, o Eduardo Paes vai dizendo que tá combatendo a corrupção e derruba o contrato. Porra, derruba um contrato que em 2 anos renderia 82 milhões pros caras. 82 milhões é a parte legal do contrato, fora o que pudesse estar sendo feito por trás. Obviamente que os caras ficaram putos. Então, o Gabriel começa a sofrer ataques de tudo quanto é lado, mas você vê que assim, foram em questões pessoais do Gabriel. Não tem ilegalidade. Ninguém, que o Gabriel é corrupto, que o Gabriel faz rachadinha, isso, aquilo outro. Pelo contrário, cara. Eu sempre reclamei, aí nego começou até a dizer que eu tinha traído o Gabriel, porque pegaram um corte meu fazendo essa reclamação, que eu sempre reclamei. Gabriel Monteiro é maluco por trabalho. Maluco, maluco, maluco. Foi o que me fez sair do gabinete dele. Eu ganhava bem pra cacete, irmão. Ganhava bem pra cacete. A Câmara do Rio é um absurdo pros assessores. É um absurdo. Porque se você contratar alguém pra servir cafezinho, tu paga 7 mil reais pra essa pessoa. Pô, me contrata aí, gente. Entendeu? Tu paga 7 mil reais pra essa pessoa. Eu tinha o terceiro maior salário do gabinete. Então aí vocês Já imaginam pode imaginar, né? o quanto que eu ganhava. Só que compensação, irmão, não tem feriado, não tem final de semana. Era uma loucura, assim, com ele. Entendeu? Então eu sempre falei, o Gabriel Monteiro era o cara que ia ser processado, ia ser o primeiro político processado por excesso de trabalho. Ele não tinha funcionário fantasma. Entendeu? E aí nego, mas os funcionários trabalhavam pro YouTube dele, pra ele ganhar dinheiro, não sei o quê. Cara, o Gabriel sempre trabalhou com o YouTube. Essa é a principal fonte de renda dele, ele nunca negou isso. Sendo que tinha a parte que diz respeito à divulgação do mandato, propriamente dito, que hoje todo político divulga o seu mandato pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. E tinha a parte que realmente era zoeira. Eu apareço nos vídeos do TikTok do Gabriel, que Deus me livre, até hoje eu me envergonho, entendeu? Desses vídeos. Mas tudo era feito assim. Cara, a gente tinha a nossa nomeação no gabinete, mas a gente tinha um contrato com o CNPJ do Gabriel também, entendeu? E tinha 2 salários. Ah, entendi. E tinha 2 salários. Aí justamente por isso ele dava de maluco e falava que eu tinha que trabalhar 16 horas. 8 horas pro gabinete e 8 horas pra empresa dele. Aí eu... Pô, isso aí eu nunca vi ninguém falar. Entendeu? Isso aí de ele você ter um contrato com o CNPJ dele. Eu não vi ninguém falar. Nem na mídia, assim. Não, quando eu no meu ele. caso nem foi, porque eu não participava tanto. O TikTok eu zoava e eu gostava porque pra mim era interessante, que eu também tenho um trabalho de rede social. Sim. Então eu entrava e participava de alguma coisa. Mas eu participava diretamente do mandato. Minha função era muito mais ligada à produção de leis, a acompanhar o processo legislativo e tal. Tanto que isso depois dele eleito, né? Antes de eleito eu era conhecido como segurança do Gabriel Monteiro. Justamente porque só tinha eu de policial na equipe no início, então eu ia pra cima e pra baixo com ele, então eu aparecia nos vídeos, aí as pessoas me viam muito no vídeo. Depois que ele foi eleito, nego, pô, você sumiu dos vídeos, porque eu falei, cara, não sou mais segurança, agora eu sou político, eu fico sentado no gabinete escrevendo coisa. Aí justamente por isso foi acusar ele de estuprador, de manipulador de vídeo, isso, aquilo, outro e tal, não sei o quê. Mas por causa disso, cara, quando você se propõe a lutar contra o sistema, ele vai te atacar onde quer que seja possível. Se você não é corrupto, ele vai para sua vida pessoal. Se você tiver um pouquinho de corrupção, provavelmente você nem vai lutar contra o sistema, porque você teria um telhado de vidro. Sim. Entendeu? E aí começam esses ataques. E vai ver que é tudo infundado. São 2 coisas ali que, tipo assim, chamam atenção. Primeiro, realmente, você vê que foi depois que o Gabriel fez esse vídeo. A gente até mandou esse vídeo pro O geral mandou. Ele fez aquela semana, no domingo tava no Fantástico batendo nele. Muito estranho. Porque todo mundo passou Absurdo. por isso, essas sacanagens. Muito estranho. Só que, tipo assim, quem viu os vídeos também, pô, aquilo ali foi uma manipulação. Nitidamente mostra os vídeos ali. Aquela situação do mendigo, do mendigo não, nem lembro, nem sei se é mendigo.
do rapaz lá, de um rapaz chegar e falar, cara, pega lá, e o cara não quer, não pega, não quero pegar e tal, ele ficar insistindo, diversas... Cara, olha só, com relação a isso, eu não participava ativamente dessa parte de produção, se você pegou mas o que eu vou te dizer é o seguinte, irmão, tratava-se de um experimento social, existe um teste, era um convite. Cara, olha as situações. Um que eu participei muito antes do Gabriel ser vereador, eu tô me fazendo de cego em frente à Central do Brasil, com dinheiro na mão. Eu vi isso aí. E tal. E aí vem um cara me distrair pro Gabriel me roubar, que o Gabriel não tava tão famoso, então ele ainda conseguia passar batido. Aí ao ponto do cara chegar na minha frente e falar assim, pô, me diz aí que horas são. Aí eu falei, pô, não sei se tu viu, eu sou cego, né? Eu até brinco com o cara. Você tava com chapéuzinho igual esse, não? Tava, sempre tô de boinazinho. Aí eu falo isso, aí o cara tá tentando me distrair pro Gabriel me roubar, né? Pro Gabriel me roubar. E só que o Gabriel não me rouba, o Gabriel vai lá e dá uma lição de moral no cara. Mas óbvio que existe uma conversa ali. Existe uma introduçãozinha. Uma introdução, entendeu? O cara não vai chegar e se aliar pra roubar um cego do nada. Ele vai... Entendeu? Tem uma conversa ali, mas não é um experimento social. O termo é esse. Era uma mensagem que ele queria passar, no Isso, caso. E ninguém ali é preso, irmão. Não existe prisão. Porque é crime impossível. Dinheiro falso, não tem cego, não tinha como me roubar, entendeu? É crime impossível. Ninguém nunca foi preso por causa disso. No experimento social, todo mundo termina tomando uma lição de moral. É isso. O cara fez merda, ele toma um esporro. Entendeu? E você tem que levar em consideração também o seguinte, cara. O que foi ao ar é material roubado e reeditado, tá? O material foi roubado do Gabriel. HDs foram pegos, material bruto foi desviado. E aí ia sendo solto o que interessava soltar. Entendeu? Contexto? Foda-se contexto, irmão. Aí tu pega lá, não sei o que, o vídeo do tiroteio que é forjado, não sei o que. Cara, o Gabriel é policial, irmão. Tá tendo tiroteio, o tiro não tá batendo nele, ele tá tranquilo. Aí sai a cena lá no Fantástico, ele fala assim, não, tá tranquilo, fica tranquilo aí. Porque o tiro não tá batendo ali na hora, pô. Mas a situação é real. O carro tá lá com perícia que foi baleado. Sim. As viaturas chegaram lá, as viaturas trocaram o tiro. Pô, o Gabriel pegou, editou o vídeo, editou o batalhão, editou a perícia do carro. Pô, não faz sentido isso. Você tá entendendo? Os caras pegam e geraram a própria narrativa. Aí tu vê, agora já saiu reportagem aí provando que o Gabriel não vazou vídeo, que a edição não foi da forma que... Mas aí não tem volta, irmão. Na hora de falar mal, todo mundo vai falar mal. Agora pedir desculpa, ninguém pede. A proporção não é a mesma, né? A proporção não é a mesma. Você tá entendendo? Então assim, o Gabriel, infelizmente, ele sofreu um ataque que ele já previa, a gente só não sabia a forma que viria. Sim. Entendeu? A gente só não sabia a forma que viria. E é isso. Não, sim, assim, a questão é que essa parte desse caso da polícia e tal, do tiroteio, eu até acredito que é de boa, assim. A situação que chama muita atenção, que pega um apelo com a gente, é essa que vazou do rapaz, que também você tá falando que pode ter sido editado realmente. E também da menina, né, cara? Da menininha e tal, dele falar da menininha, dela pra ela falar mal do pai dela. Então, cara, assim, são coisas que pegam muito no emocional. Aí você vai no Instagram do Gabriel, no dia seguinte, a família estava na casa dele e falando. A família já tinha explicado pra ele a situação que a garota passava, entendeu? A família já tinha explicado a situação. Então o Gabriel só quer que ela externe aquilo. Porque olha só, o objetivo do vídeo era ajudar a criança. A família levou na vaquinha, acho que 70 mil. Nossa, eu vi também. Entendeu? A vaquinha levou 70. Só que, pô, irmão, olha só, vamos lá, vamos ser franco. Ninguém vai ajudar uma criança se não se comover. A história da criança era comovente. Mas o Gabriel falando não seria a mesma coisa que a criança falando. Externando. Entendeu? Só que já tinha tido essa conversa. Aí você olha, caraca, beleza, eu preciso que essa criança externe. Então eu vou lá falar pra ela, cara, fala. Acho, entendeu? É isso, não tem, não, o Gabriel inventou que a criança passava fome. Não, cara, a criança passava fome, a criança tinha uma situação de vulnerabilidade. Você tá entendendo? Só como é que eu mostro isso? Como é que eu externo isso? Vai ficar a minha palavra? Eu, Gabriel Monteiro, vou chegar lá e vou falar? Verdade. Você tá entendendo? Isso precisava ser externado, isso precisava ser mostrado. Então assim, não é manipulação. Não é manipulação, é só que o vídeo ele tem que transmitir uma mensagem. Por exemplo, a gente tá conversando aqui. Tem partes aqui que vão ser descartadas. E tem parte que vocês vão pegar e vão fazer o corte daquilo que é mais interessante, da mensagem que quer ser transmitida. Exato. Não quer dizer que vocês editaram.
é só porque essa parte aqui não era relevante. Ou ainda, a gente conversou muita coisa aqui, mas agora vocês estão me fazendo perguntas para estimular que eu dê uma determinada resposta. Exato. É natural, isso faz parte. Todo processo criativo exige esse tipo de coisa. Entendeu? Depende do objetivo. Agora, é escroto eu pegar a criança que tá bem de vida, que tá tranquila, que não precisa de nada, e eu fazê-la se passar por Montar alguém um teatro, que... no caso. Todo um teatro. Entendeu? Outra coisa é eu falar, cara, me fala da sua realidade. A criança tava ali, ela tava maravilhada. Caramba, eu tô comendo maneiro, o tio tá comprando roupa pra mim e tal. Ela só tá curtindo, irmão, ela não quer conversar, ela não quer falar da infelicidade dela, da tristeza dela. É natural que... Não, pô, conta aí, fala da sua história. Porque, cara, pensa em qualquer criança que vocês conheçam. Chega pra ela e fala assim, e aí, como é que foi seu dia na escola? Ah, foi legal. A criança vai se resumir a isso, você tá entendendo? A criança ela não tem Riqueza de detalhes. a riqueza de detalhes.